Mas perceba a situação dos compradores. A situação dos compradores é, com os rendimentos que se têm, no geral, estamos a falar de cerca de metade da população ativa, são cerca de 2 milhões de pessoas, essa metade da população ativa, recebem o salário mínimo. E com o mercado como está, não vão ter capacidade para comprar casas porque não há casas dentro dos valores que elas podem chegar. Mas a verdade é que metade das casas, já desde há alguns anos, metade das casas em Portugal são vendidas a pronto pagamento sem os compradores acederem a financiamento para comprar casa. Estes são números que eu faço vídeos sobre o imobiliário já há uns anos e eu lembro-me de ver estes números perfeitamente claros, mas já pelo menos já há 2 a 3 anos para cá. Lembro-me na altura da Euribor que quando começou a subir, eu já falava nesse tema, estamos a falar já de há 2, 3 anos, e lembro-me perfeitamente que já nessa altura metade das casas em Portugal eram vendidas a pronto pagamento. Continua a haver muita liquidez. E quem diz que isto é tudo uma crise, não está. E esqueçam lá, não são estrangeiros. Os estrangeiros vêm para um determinado perfil de imóvel, é óbvio que depois também compram imóveis mais baratos e entram ali em concorrência um bocadinho com o cliente médio nacional, de origem nacional. Mas a verdade é que o cliente internacional vem muitas vezes para apostar em imóveis de luxo que, se fosse comprar o mesmo imóvel no seu país de origem, ia pagar se calhar o dobro ou o triplo. E aqui vem pagar metade. Portanto, é um cliente que vem mais focado num imóvel ou um imóvel secundário ou um imóvel de luxo, se for a sua habitação principal. Portanto, não é o cliente internacional que está a fazer, e eu falo com muitos construtores também, não é o cliente internacional que está a fazer grande sombra ao cliente comprador nacional. É o cliente nacional que tem liquidez. E vamos desenganar do cliente internacional que vem, e é por isso que os valores estão mais altos. Em determinadas zonas, em determinado perfil de imóveis, sim, é verdade. Mas, fora isso, é o cliente nacional que tem liquidez. Não há, está tudo em crise. Não. Metade das casas em Portugal são vendidas cash, sem acesso à banca. Mas já não é de agora. É há muitos anos. Portanto, não vamos criar aqui um papão onde ele não existe. Pergunta-me aqui a Célia, quando vai haver implosão no mercado imobiliário? Eu acredito, Célia, que vai haver aqui talvez um acerto, não no valor das casas, mas nas expectativas dos proprietários. Não sei se eu vou explicar um bocadinho melhor. Um proprietário hoje em dia está a colocar mais 20, 30, 50 mil euros em cima do valor que é o valor de mercado, que por exemplo a mim me sai num estudo de mercado. Se o proprietário não tiver grande necessidade de vender com urgência, pode esperar que o mercado lá chegue, porque o mercado vai lá chegar. Portanto, é uma questão de tempo. Agora, se vai haver aqui um acerto, pode haver um acerto em 2027, acredito que poderá haver um acerto em 2027, mas é um acerto nas expectativas, mas sempre em alta. Agora, haver uma derrocada como houve no subprime, não vai haver. Não vai haver. O que vai haver aqui é soluções que os bancos já estão a antecipar, e essa é uma parte que é importante. Se os bancos já estão a antecipar que, para manterem os níveis de rentabilidade, estamos a falar das centenas de milhões de euros anuais, se os bancos querem manter as rentabilidades, as administrações sabem que, se não mantiverem os níveis de rentabilidade, vão ser despedidas e vão ser substituídas. Ninguém que está numa direção ou numa administração de um banco quer ser despedido. Onde é que se vai arranjar outra vez esse nível de rendimentos? Não é fácil. E, portanto, ninguém quer ser despedido de uma administração de um banco. Por isso é que os bancos estão antecipadamente a tentar encontrar soluções para algum tipo de quebra que eles já estão a antecipar que poderá acontecer, porque os bancos têm acesso à informação que nós não temos. E nesse sentido eu acredito que seja também esta situação de os bancos colocarem em cima da mesa a hipótese de darem 100% a toda a gente será uma das soluções para anteciparem alguma coisa que eles sabem que vai acontecer, algum tipo de acerto no mercado. Acerto macroeconómico, não no mercado nacional, mas a nível mundial, que vai fazer com que, de alguma forma, eles tenham que apertar os clientes em determinado perfil. Estou a falar, se calhar, dos empresários, dos industriais, das empresas de serviços vão ter que, se calhar, apertar se não estiverem em determinadas indústrias.
e, de alguma forma, mantendo o cliente do financiamento do crédito à habitação, esse cliente vai, de alguma forma, ser a salvação do negócio bancário. E por isso o crédito a 100%. Agora, tenho aqui uma pergunta do Rafael Francisco, que me diz assim: boa noite, tendo em vista um negócio, aguardo pré-aprovação de crédito, mas vou ter que esperar pela licença de habitação. O Rafael vai precisar sempre da sua análise pessoal, ok? Essa análise pessoal normalmente é feita em simultâneo. Há uma pré-análise que é feita de si, dos seus rendimentos, e que antecipadamente, a nível de balcão, qualquer banco consegue dizer tem condições para avançar. E se for através de um mediador de crédito, esse mediador de crédito também faz essa filtragem. Mas não precisa de ter para ter essa pré-aprovação, não precisa de ter já a casa escolhida. É uma pré-aprovação. Depois vai ter que ser confirmada pelo departamento de risco do banco, e esse então dá um ok final, que dão origem à emissão das cartas de aprovação, que têm uma validade de 90 dias. E então depois aí sim mas na aprovação, aí sim, já tem que ter a casa encontrada, tudo direitinho. Mas pode fazer uma pré-aprovação e perceber se a sua parte, até onde é que o banco poderá ir, pendente depois de uma última confirmação pelo risco, mas poderá saber até onde é que irá, para depois poder então encontrar a casa dentro do perfil financeiro, que é o seu perfil financeiro, que saberá melhor que eu. Mas vai ter que esperar pela licença de habitação. Porquê? Porque vai comprar um imóvel novo, a estrear, é isso? Célia, quando vai haver implosão do mercado imobiliário? Não vai haver. Poderá haver acertos nas expectativas das pessoas, mas eu não acredito que vá haver. Aqui o Rafael diz que questiona alguém com uma bola de cristal e que adivinha o futuro. É um bocado isso. Nós estamos aqui, o Fábio diz nunca. E eu, sinceramente, a não ser que houvesse uma retoma nos níveis de construção dos anos 90 e 2000, eu não acredito que o mercado imobiliário vá para trás em grandes quantidades. Eu acredito que haverá acertos ao nível das expectativas dos proprietários, mas é de dizer assim, eu de um mês para o outro, um apartamento no prédio onde eu moro, acrescentou-se-lhe 20 mil euros, como está a acontecer agora. Pode eventualmente esta subida abrandar. Agora, regredir não vai acontecer. Pode haver um abrandamento, mas sempre em alta, muito além dos valores que nós estamos a ter agora, garantidamente, Célia. Diz o Igor, com a venda da casa fico com 100% do valor da venda, será sempre melhor vender primeiro e comprar. E Igor, é sempre melhor, porque aí chega com o peito feito à frente seja de quem for. E aí torna-se o Igor no decisor, no que toca às condições e no que toca à escolha da casa que quer. Mas, Igor, fale comigo para depois nós podermos acertar detalhes e eu dar-lhe mais informação sobre o seu caso em particular. A minha recomendação seria sempre, primeiro venda e depois então, com o valor ou do contrato de promessa, compra e venda ou da escritura, depois aí terá que se ver o que é que o Igor quer comprar, mas dê-me faça uma chamada, o meu número de telefone está aqui, olha, está a passar aqui, mas está em todo lado, todos os meus vídeos, faça uma chamada para falarmos os dois, Igor, está bem? Para falarmos sobre o seu tema em particular. Mas é isso. Primeiro vender para depois então comprar, porque senão estamos a... Imagine, Igor, eu não sei se é casado se não, mas das piores coisas que podem acontecer é o Igor, imagine que é casado, ou que tem uma companheira, um parceiro ou parceira, seja o que for. Imagine que vai ver casas, encontra a casa certa, mas não tem a capacidade naquele momento de tomar a decisão. Qual é o sentimento que nós criamos à pessoa que está connosco? Mesmo até nós próprios. Era a casa que eu queria exatamente, mas não tenho capacidade para tomar a decisão naquele momento. Eu prefiro nem ver casas antes de ter toda esta parte financeira toda muito bem trabalhada antes de irmos visitar imóveis. Porque se formos visitar imóveis e não tivermos a capacidade para tomar a decisão com o mercado como está, a casa não vai esperar por nós termos a solução. Nós temos que ir com a solução já pensada e executada para podermos chegar lá e dizer contrato de promessa, compra e venda e vamos em frente, ok? É a minha forma de gerir o tema dentro do possível.